fala sobre a questão das fake news, né? Fake news de repente a gente está vendo pessoas religiosas mentindo, de repente a gente está vendo políticos mentindo, difundindo mentiras, né? E a gente fala assim, nossa, que novidade, né? Isso está acontecendo provavelmente por causa da internet. E nesse vídeo a gente vai abordar que a questão é um pouco mais antiga, tá certo? Meu nome é Marília de Abreu, você está aqui no canal da Wicca das Bruxas. Vamos ver? Hoje é quente. É mais antigo que andar para trás, né? Quando a gente pensa, né, ao longo da história, a humanidade sempre precisou buscar uma conexão com o divino, né? E a cultura humana se desenvolveu junto com a religião. Se a gente for pensar assim, qual é a origem da arte, da dança? Uma origem xamânica. Qual é a origem da pintura? As pinturas rupestres. Qual é a origem da escrita? Os textos, os textos religiosos, né? Quando a gente fala, a origem, o ser humano sempre dedicou o seu melhor para a conexão com o divino, sempre teve no divino a inspiração. As religiões, elas surgiram de forma xamânica, quer dizer, espontânea, com características muito semelhantes em toda a humanidade, em culturas que não tinham contato entre si para dizer, não, foi influenciado por tal lugar, não sei o quê. Do que se tem notícia, né, de religiões organizadas, a gente tem a ideia dos sumérios, né? E já desde daquela época, as pessoas percebiam que existia um poder sobre as pessoas que ajudava a reforçar o poder do Estado dentro das religiões. E as religiões começaram já desde aqueles primórdios a ser fonte de dominação. Então, quando você pega e fala assim, nossa, vamos atrás de uma tradição bem antiga, a gente vai ver que as religiões, essas tradições, vamos procurar, o que é mais antigo é a Cabala, são os egípcios, assim, você vai ver assim, que pegava o cabedal religioso, as crenças, as práticas, e renomeava, punha algumas coisas da sua cultura, e adotava e passava a demonizar e a perseguir aqueles que eram os originários, né? E cada vez pegando alguma coisa de novo para dar uma atualizada, né? É a história da humanidade, gente. Então, quando a gente quer buscar, fala assim, vou buscar qual é a origem, né? Você vai procurar a origem. Hoje é mais fácil você ter acesso a uma informação original através do plano espiritual do que você ter através de livros, porque sempre foi usado como uma forma de dominação. As culturas, elas sempre tinham esse contato com o plano divino, e era um contato que o homem comum, a pessoa comum, ela tinha acesso. Então, não existia a necessidade de ter uma classe sacerdotal. A classe sacerdotal foi aparecendo por quê? Porque as pessoas, elas tinham atribuições do cotidiano, né? Trabalho, cozinhar, caçar, enfim. E alguns religiosos, algumas pessoas com vocação, começaram a ser o pajé, o xamã, né, dentro daquelas culturas. Mas que não era exclusividade, o contato com o divino não era uma exclusividade dos sacerdotes. Aí eles começaram a criar isso, né? E uma das mudanças mais radicais foi quando começou a existir, primeiro, o patriarcado. Por quê? Porque a divindade era masculina para reforçar o poder masculino. E a ideia também de diminuir a quantidade de divindades e começar a ter a tendência para o Deus único, né? Essa coisa que já começou no Egito, né? Quer dizer, não foi uma questão só
do cristianismo, mas já era uma questão de dominação. Era uma questão de facilitar a dominação. Quer dizer, eu sou um intermediário entre a divindade e as pessoas comuns, então eu tenho, vocês não, eu não sou uma pessoa qualquer, né? Eu sou uma pessoa que é investida por Deus do poder, e aquilo que eu falo é como se fosse falar com ele. E aí não precisava mais falar com ele. Com relação à questão do cristianismo, né, das religiões abraâmicas, já que a gente vai falar, né, desde a origem, elas têm, desde o princípio, um viés de dominação. Era uma forma, né, de você criar uma dependência das pessoas, porque aquilo não era só um indivíduo, aquela pessoa não era só uma pessoa, o Estado não era só, era uma pessoa que representava alguma coisa religiosa. E aí o que acontece? Com o advento do cristianismo, o cristianismo ele conseguiu movimentar pessoas, movimentar massas, em prol de uma ideia, de um redentor, de alguém que teria se sacrificado pela humanidade. A gente sabe que, assim, é difícil encontrar registros históricos da existência dessa pessoa, mas essa história, ela tem também correlação com outros mitos, né? Que também teriam nascido no dia 25 de dezembro, que também teriam se sacrificado, enfim, pode ser uma remontagem de uma história mais antiga. Mas não importa, porque o conceito, né, as ideias seriam interessantes. Falariam sobre amor, caridade, tratar o outro como você gostaria que se fosse tratado, enfim, quer dizer, não seria... Poderia ser uma coisa, uma base sólida para uma religião. Mas acontece que essa religião precisava, já que surgiu, então vamos nos apropriar dessa filosofia desse mártir, digamos assim, né? E vamos apropriar também dos costumes, da roupagem, gente. O que é uma roupa hoje de um papa, de um padre? É uma roupa druídica. Quando você vê as festividades, né? Então, por coincidência, a Páscoa cai junto com a Ostara. Por coincidência, o Dia dos Mortos cai no Halloween. Por coincidência, o Natal, né? Então, essas coisas assim, não foi coincidência. Essas festividades, elas foram as festividades, os locais sagrados onde existia naturalmente águas curadoras, foram apropriados para construir igrejas, os santos, as deusas, elas foram vestidas com roupagem cristã, a própria Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma roupa, por baixo daquela roupa, a escultura não tem uma aparência tão cristã assim. E aí o que acontece? Eles começaram a pegar a nossa ritualística, os costumes, algumas questões de ética, tudo para criar uma religião consistente, né? E aí, mas só para constar, né? Quer dizer, ninguém fez aquilo, seguiu à risca aquilo que se pregava. Era só para criar alguma coisa no qual as pessoas se mobilizassem, elas quisessem adotar aquilo como se fosse uma coisa muito bonita. E aí o que acontece? Aí houve um apagamento do que seriam essas religiões, de onde teriam vindo esses costumes, esses hábitos, as coisas, uma ridicularização também, né? Quer dizer, gente, quando a gente fala de nazismo, o nazismo, eles pegavam, ridicularizavam os judeus, depois eles começavam a demonizar, depois eles colocaram em campos de concentração, e aí, né, o cristão fez a mesma coisa. Quer dizer, então as pessoas que praticavam aquilo eram, quando se fala pagão, a palavra pagão não é uma palavra, a gente usa, a gente adota, acabou ficando, mas a ideia era mais ou menos como se fosse caipira.
É aquela ideia assim da pessoa que era inculta, então por isso que eles tinham aqueles cultos pagãos. O pessoal do campo, o pessoal iletrado, ignorante, que fazia, acreditava naquelas coisas. Depois começou, quer dizer, então algumas práticas eles pegavam, mas o resto eles demonizavam. Depois começou a perseguição, quer dizer, não podia mais seguir aquilo. Por quê? Por que não pode seguir aquilo? Porque se tem divindade feminina, se mulher pode ter alguma vantagem, algum poder, alguma capacidade diferente, se existem seres, energias que são curadoras, quer dizer, o milagre não é uma atribuição exclusiva da igreja. Começa a ficar incômodo você ter aquelas pessoas praticando aquilo e de repente dando certo. Além do mais, existia uma medicina masculina emergente que precisava também tirar as parteiras, as curandeiras, as pessoas que faziam alguma coisa, porque aquilo precisava render dinheiro e precisava ficar na mão masculina. Aí o que aconteceu? Então foi usurpada as nossas crenças, os nossos costumes, as nossas. Então a gente fala, gente, é inúmero. Eu não consigo mencionar tudo num vídeo de coisas que a tonsura do padre, ela é uma prática druídica. Tudo foi roubado. Daí aí começou a questão da dominação mesmo, daí com métodos violentos de evangelização. A evangelização é um método de dominação. Tá? Quando alguém bate na tua porta e fala assim, vamos falar sobre, né? Você está falando, você está querendo. Não existe alguém na humanidade que não tenha ouvido falar. Né? Então é uma forma de constranger. É uma forma de falar assim, nossa, mas você não está na nossa turma, então quem é você, né? E aí os locais sagrados foram destruídos ou foram cristianizados, os mitos foram reescritos, né? A cultura foi reprimida e demonizada. Aí aconteceu a questão também da distorção da visão da cristã, quer dizer, a ideia da religião, quer dizer, a compaixão, foram substituídos por punições, foram substituídos por intolerância, foram substituídos por os valores que eram anteriores ao cristianismo, que era do Velho Testamento, né? A mensagem de libertação, tudo isso não, gente. Vai ser punido, vai para o inferno, vai isso, para aquilo. A perseguição foi implacável, foi silenciando as vozes dissidentes. Essas vozes dissidentes, as pessoas não entendem, mas quando existe uma escravização dos negros, a tentativa de escravização e de extermínio dos índios. Por quê? Porque eram culturas que funcionavam e não tinham esse viés. Não se submetiam a essa coisa. Aliás, a primeira coisa que fazem quando querem fazer evangelização é justamente a evangelização, quando eles querem dominar alguma região, eles justamente começam com a evangelização. Quer dizer, a pessoa tem que abandonar aquilo que toda a sua cultura acreditava, não só na questão do divino, mas o divino tem que usar uma roupinha adequada, quer dizer, não pode ficar pelado. Tem que a visão da sexualidade, tem uma visão em relação a mulher, homem, como é que funciona. Então não são só a crença numa pessoa, num ser, num divino, não, costumes, tradições, cultura, tudo tem que ser modificado para poder se adequar a essa religião que estava sendo imposta. E aí, assim, além de perseguição, de apagar a memória, de uma história reescrita, né, a cultura que seria dos celtas, que seria a origem da bruxaria europeia, mas que a gente fala, não, gente, o que a gente chama de bruxaria hoje, ela é muito parecida com o shintoísmo, ela é muito parecida com algumas práticas africanas, então são as religiões xamânicas, as religiões em que você pode ter um acesso ao divino por conta própria. E aí, assim, a gente fala, tá, será então que fake news é novidade? Não, gente, porque se uma crença que precisa se impor, uma crença que precisa roubar subsídios de outras religiões para se validar, uma crença que precisa apagar uma história, uma crença que precisa perseguir as pessoas, porque ela não se sustenta, né?
Por que que aliás, quando a gente usa a palavra acreditar, eu tratei disso no outro vídeo, acreditar pressupõe que eu possa não acreditar. Quando a gente fala em verdade, a gente está falando uma coisa que eu não preciso te provar. Você vai experimentar. Então é aquela coisa, gente, uma pessoa pode não ser bruxa e vai ter um sonho que vai ser premonitório. Vai ter um sonho com uma pessoa falecida, falando alguma coisa, alertando alguma coisa. E são coisas que são espontâneas, mas que também tinham que ser apagadas dentro da pessoa. Para os homens, de modo geral, que não costumam ter tão desenvolvido esses aspectos, isso não causou grandes malefícios, mas para as mulheres, isso causou questões gravíssimas de saúde mental. Porque é aquela coisa, eu estou sentindo uma coisa, mas eu não tenho como provar isso, então é melhor fingir que não estou vendo, fingir que não estou sentindo, fingir que não estou pressentindo alguma coisa, enfim, viver uma vida para parecer. E isso se ferindo, né? Porque você está pondo para dentro alguma coisa que precisava ser expressa. E aí a gente também fala o seguinte: por que então precisa mentir? Por que precisa apagar? Né? E aí a gente vê, não, gente, existe uma história que foi construída na mentira, que hoje, em função da internet, esse assunto veio à baila. Não é hoje os personagens que estão representando essa. Quando a gente fala direita, esquerda, parece que a gente está falando assim, não, projeto de dominação e a viver de uma forma tranquila e sossegada, de uma forma de integrar culturas, de integrar as diversidades, as pessoas e acolher as pessoas e essa coisa da dominação. Então, quando a gente fala de dominação, sempre foi a linguagem, o sistema adotado por todas as pessoas que quiseram dominar. O uso da religião, o uso da mentira e ridicularização dos que não são iguais, para poder justamente depois oprimir, violenta e perseguir e apagar uma história. Né? Hoje, quando uma mulher vem vestida de bruxa e fala, gente, eu precisei reconstruir uma coisa porque quando eu comecei, não existiam os livros que estão hoje fácil de você encontrar, livros em português, vídeos e livros em Kindle, né? Eu não sabia nem no que eu tinha que procurar. Eu só sentia que eu tinha que validar aquilo que eu estava vivendo. E aí comecei a fazer algumas coisas, né? Comecei a ver que aquilo funcionava, sabe? Aquela coisa no começo, você anotações, anotar as coisas, encontrar algum livro, alguma coisa, você vai reconstruindo uma coisa, você vai falar assim, e aí você vai olhando para trás e fala assim, gente, sabe? Não sou eu que estou sendo a pessoa que está querendo ser do contra, né? Eu sou de aquário, eu sou do contra, então eu vou mudar as coisas, vou ver de outro jeito, vou buscar uma. Não, gente, existia uma mentira, eu estava vivendo uma mentira, né? E encontrei algo que eu possa comprovar, que eu possa viver aquilo. Aquilo não é uma coisa assim, porque alguém falou e então eu estou acreditando. Não, gente, a gente vive aqui. Isso, né? Eu recomendo sobre esse tema muito um livro de uma autora italiana chamada Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. É um livro que, inclusive, eu recomendo que vocês comprem em livro físico mesmo, porque é um livro belíssimo, né, de desenhos medievais, enfim, que aborda essa questão da questão do poder, do Estado, a religião como sendo a ideologia que ajudava a oprimir, né? E como assim, essa questão da opressão, ela não atinge só as bruxas. Então, quando houve a escravização, quando houve as perseguições, a questão dos gays, por que esses temas sempre estão
aparecendo, porque são pessoas que estão saindo de um esquema que é para ser uniformizador, né? Então, quando a gente fala hoje, a lei da fake news, gente, fake news é uma palavra em inglês para dizer, gente, é a história da humanidade. A mentira é a história da humanidade. E quando a gente quer trazer uma luz, trazer um esclarecimento, fica parecendo assim, ela está fazendo propaganda do negócio dela, da coisa que ela está fazendo. É complicado. É complicado a gente estar oferecendo para as pessoas terem acesso a um contato com o plano divino, a resolver suas vidas, a ter uma orientação, a validar aquilo que ela sente, que ela pensa, que ela vive, em troca de largar a escravidão de estar seguindo alguma coisa que ela é obrigada a acreditar. Pensa nisso. Por que você tem que acreditar? Por que eles falam, você crê? Não, gente, não precisa crer. Você não precisa crer que esse meu vestido é xadrez vermelho e preto. Não, eu tô vendo. Enfim. Pessoal, estou carente de dicas, de ideias para fazer os meus vídeos. Gosto muito dos comentários que eu tenho recebido. Gosto muito do que vocês estão me acompanhando. Eu vejo que tem alguns seguidores que são bem fiéis. Isso me deixa muito feliz. Mas preciso de apoio de vocês. O like, se inscreve, deixa o comentário, um olá que seja, né? E se tiver ainda alguma sugestão de pauta, melhor ainda, tá certo? Podendo compartilhar, então, ainda, né?